Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Claudino Machado e nós começamos alguns vídeos falando sobre teologia, especialmente a teologia sistemática. Nós já falamos sobre a teologia própria, nós já falamos sobre a angelologia, falamos sobre a teologia própria, a doutrina que fala de Deus, a angelologia, a doutrina que fala dos anjos, e falamos sobre a paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina que fala do Espírito Santo. Agora, conforme prometido, nós falaremos da doutrina do homem e a doutrina do pecado. Falaremos sobre antropologia bíblica e falaremos sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado. Estamos aproveitando esses momentos de férias, momento de folga, recesso, todo mundo viajando. Então é bom falar um pouquinho das coisas de Deus, até porque, como eu creio, breve o Senhor voltará para nos arrebatar e não tem coisa melhor do que nós enchermos a nossa mente e o nosso coração com aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, que é uma das coisas que mais me dão prazer. Então você é convidado a assistir esta videoaula, esta live, que logo será posta no YouTube. E se for do teu agrado, compartilhe, curta, faça tudo aquilo que for possível, tá bom? Nós também estamos aí tirando algumas dúvidas bíblicas. Alguém que tem alguma dúvida tem mandado para a gente a sua dúvida e, dentro do possível, estou tentando tirar essas dúvidas. Fique conosco. Pois bem, falaremos sobre a doutrina do homem e do pecado, dividido em 5 capítulos. Primeiro capítulo, a origem do homem. Há muitas teorias, então vamos ver qual delas é a teoria que a Bíblia apresenta. O segundo capítulo é a natureza do homem. O terceiro capítulo, a imagem de Deus no homem. O quarto capítulo já entra na parte do pecado, que vai falar da origem do pecado, porque o pecado afeta diretamente o homem. E o quinto capítulo, o pecado e suas consequências. Vamos à frente. Então, primeiro capítulo, a origem do homem. A ciência tem buscado respostas para as grandes questões da humanidade, sem levar em consideração que o homem é mais complexo do que se possa imaginar. Em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 28, você vê Deus, aliás, a partir do versículo 26, você vê Deus criando os animais no 6º dia e o homem. E ao criar o homem foi composto de tudo o que existe sensorial neste mundo. O homem foi composto de água, o homem foi composto de todos os minerais que tem na terra, é possível encontrar no homem. O homem é a coroa da criação e o homem precisa de tudo aquilo que existe na natureza. O homem precisa do ar, da água, do alimento, da fruta, e assim, da luz, e assim, da terra, e assim por diante. Então, a ciência, ou muitos que trabalham com essa temática, preocupam-se em responder às perguntas mais difíceis da vida. Quem sou, de onde vim, o que eu quero, o que eu faço, para onde eu vou, mas precisa, no todo, discutir quem é o homem, pois as demais perguntas ficam sem efeito se por acaso não se discutir quem é o homem. É necessário que se discuta quem é o homem. Então, talvez seja por isso que ainda não conseguimos achar o elo perdido. Existe uma tentativa, filosoficamente falando, de buscar-se a origem de tudo, e os homens não conseguem encontrar a origem de tudo porque não conseguem entender quem é o homem. Entendendo quem é o homem, fica fácil de entender também quem é Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É uma pequena coisinha que pode demonstrar quem é o Criador. Inclusive, o Criador se revelou a nós dentro de um prisma humano. Aquilo que está na mentalidade do homem é que o Criador utilizou para revelar-se a nós. Por isso é necessário que nós compreendamos quem é o homem. Vamos à frente. Inicialmente, vamos falando da origem do homem, vamos falar da teoria da evolução. Eu tenho um artigo científico aí na internet, que alguém interessar pode buscar, onde eu falo da criação, da evolução humana e a criação divina. Onde eu concluo o artigo dizendo que a evolução humana não subsiste ante a criação divina. Leia que você vai
vai gostar da fundamentação, as referências bibliográficas que nós colocamos. Esse artigo já tem, me parece que 11 ou 12 anos que ele foi posto na internet. Tem muitas visualizações. E a principal das teorias que falam acerca da origem do homem, aquela teoria que é explicada nas escolas para as nossas crianças, é a teoria da evolução pautada em Charles Darwin. Eu até lembro de uma lição de escola dominical que eu ensinei na sede da Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães, quando, numa pesquisa que eu fiz, eu descobri que o Darwin não é o autor original da teoria da evolução. Ele iria fazer a sua viagem a Galápagos e um aluno seu, chamado Lamarck, fez um ensaio acerca da teoria, colocou no papel e pediu o visto dele, só que entregou os originais deste seu ensaio. E o Darwin fez a sua viagem e quando retornou, o Darwin se reúne com os grandes cientistas da época e o Darwin apresenta a pesquisa como sendo sua, uma falsidade ideológica. E então a pesquisa, a teoria da evolução das espécies ficou como sendo de Charles Darwin, mas há críticas que digam que era de Lamarck e não de Charles Darwin. Mas vamos lá. Como ela foi registrada como de Darwin, então ela foi elaborada por Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882. Perceba que a teoria é nova, a Bíblia é um pouco mais antiga. A Bíblia, só de registro histórico de quando ela foi escrita, nós temos 1400 anos antes de Cristo. Só histórico que ela foi escrita. Já Darwin surgiu agora há 200 e poucos anos, e Darwin então se arroga como aquele cara que descobriu, né? Depois de Galileu Galilei, que descobriu que a Terra era redonda, talvez a descoberta de Charles Darwin tenha sido uma das que mais revolucionou o conhecimento científico, com certas ressalvas, né? Isso está contido no famoso livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Na Origem das Espécies ele fala da seleção natural e fala da evolução das espécies. A seleção natural mostra que aquela espécie que é mais forte, ela subsiste. Inclusive utiliza-se isso no mercado quando fala-se do darwinismo social. O melhor operário, o melhor funcionário, o melhor profissional é aquele que consegue suplantar os demais, superar os demais e subsistir. Na teoria das espécies, com esses dois pontos a ser observado, que é a seleção natural, uns alimentam-se dos outros, ou seja, os mais fortes alimentam-se dos mais fracos. E na evolução da espécie, nós temos o fator que a espécie animal, ela vai evoluindo, partindo desde um alevino, se tornando depois num ser anfíbio que tinha rabo, e este ser anfíbio agora ele sai da água, ele começa a subir em árvores e precisa perder o rabo, e ele agora sobe em árvores e desenvolve os dedos para poder subir em árvore e transforma-se futuramente nos macacos, e essa evolução subsiste ao ponto de chegar ao homem, e o homem evoluir mais ainda, o conhecimento alcançar, porque o conhecimento a razão seria a grande parte da evolução, e com este conhecimento o homem conseguir chegar onde chegou até hoje, com toda a tecnologia, etc, etc, etc. A teoria já começa tendo um confronto com a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer, no 6º dia da criação, que Deus criou os animais, abra aí Gênesis 1 a partir do versículo 26, e criou também o homem, ou seja, o gênero humano, macho e fêmea, os criou. A Bíblia não diz que o homem é um animal racional, como dizem as teorias. Eu já disse algumas vezes que eu não sou animal. Eu sou o ser humano, criado exclusivamente com detalhes especiais, como imagem e semelhança de Deus. Então, que fica essa dica aí para os irmãos que estão assistindo, os pastores, os obreiros, os pais de família, que quando seus filhos chegarem em casa com a teoria de que são animais racionais, já rebatam. Não. Você não é um animal racional, você é um homem. Só quem é racional é o ser humano. Existem os animais e existe o ser humano. Então nós não somos animais racionais, nós somos seres humanos. Os animais são aqueles outros criados que o Senhor disse, produz a terra.
e a terra produziu toda espécie de animais. A água produziu toda espécie de peixe, o ar produziu toda espécie de aves e a terra produziu toda espécie de animais. Depois que tudo isso estava pronto, Deus criou o homem. É isso que nós estamos estudando, a antropologia bíblica, certo? Então são essas duas coisas que fundamentam o famoso livro A Origem das Espécies, a seleção natural e a evolução das espécies. No livro A Origem das Espécies, os ancestrais das girafas, por exemplo, já apresentavam pequenas variações no tamanho do pescoço, ou seja, existiam girafas de pescoço pequeno, mas com o passar do tempo, e lá na savana africana, elas precisando pegar comida um pouco mais alta, e o pescoço cresceu um pouco mais. As de pescoço mais longo conseguiram seu alimento no alto das árvores, quando os alimentos no solo escasseavam. Então aquela de pescoço maior tanto comia no chão, como comia numa certa altura, como comia lá no topo das árvores. As de pescoço mais curto não sobreviveram. O processo se repetiu ao longo das gerações, provocando um lento aumento do tamanho do pescoço desse animal. É interessante que ninguém tem a prova do animal com pescoço menor, né? A girafa com pescoço menor. A girafa com pescoço menor parecia ali um cavalo, né? Oi, Kelly, tudo bem? Deus te abençoe, Kelly. Feliz Natal para você aí, feliz festas. Mas tudo bem, tá valendo a questão da teoria. A teoria não é prática, então como a gente precisa registrar, está registrado que as girafas tinham um pescoço menor e o pescoço delas cresceu, segundo a teoria de Darwin. A teoria, então, trata da evolução. Essa teoria, chamada de teoria evolucionista, ela mostra, lá em períodos remotos, o homem como sendo um macaco que andava encurvado. Depois o homem vai, eu tenho aqui uma colinha, eu tenho a amostra aqui, né? Que eu não posso colocar para você. Se tivesse um telão aqui atrás, você veria, enquanto eu falava apareceria aqui o telão, mas infelizmente não tem. Aí o homem vai evoluindo e ele ainda começa a ficar ereto, mas todo cheio de pelo, e o cérebro é pequeno, a questão encefálica, e ele agora vai crescendo e vai robustecendo a parte superior do corpo, e vai ficando ereto, e o cérebro aumenta, aí daqui a pouco ele se torna o homem no formato que existe hoje. É a teoria da evolução. Porém, uma vez tendo falado nela, já cumpri minha obrigação como comunicador. Agora, conforme diz a oratória, na questão do argumento, vamos agora argumentar o que realmente vale a pena. Nós estamos falando da antropologia bíblica, então não vale a pena ficar falando muito da evolução. Vamos falar daquilo que a Bíblia diz. A origem do homem na ótica teológica, na ótica de Deus. Darwin, em 1800 e alguma coisa, agora bem recente, tratou sobre esse assunto. Só que a Bíblia, Moisés já faz um registro cerca de 1.500 anos antes, são 1.600 anos o período da Bíblia. Eu falei 1.500 há pouco, mas é 1.600 1.500 do Antigo Testamento e 100 do Novo, então 1.600 anos aproximadamente. Moisés já registrou que Deus foi quem fez o homem. Então vamos agora falar da teoria criacionista, ou seja, o criacionismo. É teoria porque nós chamamos o darwinismo de teoria, sou obrigado a chamar também o criacionismo de teoria. Mas eu particularmente creio exclusivamente no que diz a Bíblia Sagrada. Os demais é só para efeito de conhecimento mesmo. Doutrina teológica, criacionismo, fundada nas Escrituras, que defende que o homem foi criado por Deus de forma sobrenatural. Gênesis capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 19, vai dizer como que aconteceu. Deus formou o homem do pó, o Deus aqui, já falei lá na live que fizemos sobre teologia própria, é o Elohim, é Deus em mais de duas pessoas, ou seja, pelo menos 3 pessoas. Ele formou o homem do pó da terra, pegou o barro, fez um boneco, assim dizendo, e depois que esse boneco estava pronto, ele soprou nas suas narinas o fôlego divino. Observe você que Salomão em Eclesiastes vai dizer que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E isto é muito interessante porque
no momento que o fôlego divino sai do homem, que ninguém consegue explicar como é que o fôlego sai do homem, os médicos fazem aquela reanimação, tentam tudo aqui, mas ninguém consegue explicar como é que há esta pequena separação do corpo do homem com este fôlego, que é o espírito que está no homem. Mas na hora que este fôlego sai do homem, todo o corpo do homem para de funcionar. E em poucos minutos, 24 horas no máximo, o homem já está podre, necessitando de ser colocado numa cova ou ser cremado, como tem acontecido. E aconteceu esta semana com a Alicete Bruno, uma atriz reconhecidamente pelo seu profissionalismo no Brasil, faleceu e foi cremada. Eu acompanhei isso aí. Mas acontece que o homem desaparece, porque o homem é pó e ao pó o homem volta depois de morto, seja com o corpo na terra, seja cremado, não tem problema, volta e desaparece. Isso você vê em Gênesis, conforme já fiz referência aqui. Continuando, o homem foi criado, o homem não é autoexistente, o homem não é Deus, como tem aí alguns que tratam do antropocentrismo. Não, o homem não é Deus, o homem foi criado. Logo, se foi criado, ele é criatura. Para com Deus, o homem não tem autoridade nenhuma. Alguns que defendem a confissão positiva chegam ao ponto de dizer: aperte Deus, ponha ele no canto da parede. Não é assim que funciona. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Salmo 103, verso 14, vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Isso é muito sério. Alguém que levanta a voz contra Deus, ele está procurando a morte. Deus deve ser honrado sob todas as circunstâncias e respeitado, porque ele é o autor da vida. Jesus certa vez diz: não tem mais o homem que mata o corpo, mas não tem o que fazer com a alma. Tema a Deus, que além de matar o corpo, ainda pode mandar a alma para o inferno. Isso é sério. O homem então foi criado também como uma constituição espiritual, imagem e semelhança de Deus. Isso está no capítulo 5, versículo 1 de Gênesis. O homem tem, o que nós vamos falar daqui a pouco, 3 partes. O homem logo tem corpo, o homem tem alma e o homem tem espírito. É a dita tricotomia. Se você não conseguir ver o homem neste prisma, você não consegue compreendê-lo. A ciência vai tentar tratar o homem de várias maneiras. A ciência vai tentar tratar o homem pela psique. A ciência vai tentar tratar o homem pelo corpo. Vai tentar tratar o homem pelo meio social. Ela vai tentar tratar o homem pela interno do homem, né? Pelo que o homem fala, por exemplo, a psicologia, a filosofia. A psique é o que o homem pensa, a filosofia é o que o homem fala. E assim por diante. Mas se não estudar o homem nos 3 prismas, no prisma do corpo, no prisma da alma, no prisma do espírito, o homem nunca será compreendido. E é tão interessante, nós vamos falar sobre isso ainda, eu só estou adiantando, que existem atributos para o espírito, para a alma e para o corpo. Ou para o corpo, para a alma e para o espírito. Mas tudo isso nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então o homem foi feito à semelhança de Deus com uma parte espiritual. É a tentativa de alguns teólogos de conciliar a ciência com a teologia. Então, quando você estuda o homem neste prisma, você percebe que existem falsas teorias. Por exemplo, a teoria teísta. A teísta é uma teoria que ela trata de uma evolução do homem como quase chegando a ser Deus. Ela tenta pegar a parte científica com a parte teológica e tenta fazer uma evolução espiritual teológica do homem. Dá até trabalho para falar. Eu até acho engraçado quando eu comento sobre isso, porque aparentemente lendo a Bíblia é tão simples. Deus fez o homem tem corpo, alma e espírito e não precisa de muito mais coisa, né? Mas vamos para frente. Essa teoria evolucionista teísta, nela, muitos cientistas, mesmo conhecendo a responsabilidade de Deus sobre a criação, admitem que houve algum tipo de evolução na natureza. Tipo assim, foi Deus quem fez, mas a natureza também evoluiu. Aí o cara pega Darwin e pega uma questão espiritual e faz uma salada de fruta e diz: é isso que é o homem. Vai vendo, vamos à frente.
Ainda falando sobre a teoria evolucionista dos teístas, ele traz no seu contexto alguns nomes importantes que a defenderam lá nos primórdios. Temos aí Tomás de Aquino, nós temos Agostinho de Hipona, nós temos Pierre Teilhard de Chardin, olha que nome interessante. Nós temos J.D. Thomas. Estes homens importantíssimos defenderam esta teoria. É interessante você saber que nós estamos em 2020, véspera de 2021, graças ao bom Deus que o ano 2020 está passando. Tomara a Deus que em 2021 nós não tenhamos todo esse malefício que nos trouxe 2020. E eu, pessoalmente, naquilo que me atinge, espero em Deus que acontecimentos de 2020 não volte a acontecer nunca mais. Deus nos guarde, Deus me guarde. E esses camaradas, lá de trás, trouxeram seus fundamentos, que não tem muita base, mas como trata-se de um comentário lógico, aberto, conceitual, eu preciso fazer referência a eles. Vamos então à antiguidade do homem. Nós estamos no item 1.3. A teoria da evolução. Segundo a teoria da evolução, o homem tem de antiguidade de 10 a 20, de 20 a 10 milhões de anos. A teoria da evolução, ela pega um osso, um fóssil, e submete ele ao carbono 14 e diz, olha, aqui tem tantos anos. Eu vi uma crítica vez da teoria da evolução num desenho animado. Eu não esqueço isso, eu deveria ter uns 12 anos, 10, 12 anos. Na época eu nem tinha muito tempo para assistir desenho animado, mas às vezes por outro a gente assistia. E eu lembro que no desenho animado, de um lado tinha os escavadores, eles estavam encontrando ossos, aquela coisa toda, e do outro lado tinha alguém comendo. Aí o cara comia aqui e terminava e jogava o osso para trás. E o cara encontrava o osso lá e dizia, esse osso aqui tem não sei quantos milhões de anos. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia, ela traz aí um relato histórico de aproximadamente quase 6.000 anos. 5.000 e tantos anos. E isso é interessante porque o 7º milênio, que começa do ano 6.001 em diante até o ano 7.000, é o milênio que os judeus creem que será o milênio do descanso, que nós entendemos que é o milênio escatológico bíblico. Agora, milhões de anos, não tem condição de comprovar isso, mas quem sou eu para rebater tão ferreamente assim o carbono 14, que eu nem sei como é que ele é composto, né? Então eu preciso reduzir-me à minha insignificância. Mas não cai muito na minha mente não, mas vamos para frente. Ainda sobre a antiguidade do homem. Últimas pesquisas apontam que as últimas civilizações datam de 3.500 anos antes de Cristo. Então, a teoria da evolução bota lá atrás o homem das cavernas, mas a própria teoria da evolução diz que cerca de 3.500 anos antes de Cristo começam as primeiras civilizações. Isso não é aí agora, já não está distante da Bíblia, né? Que a Bíblia vai mostrar civilizações um pouco já mais distante. Como eu já falei, 1.500 anos estava Moisés, e de Moisés para trás, então até a saída do Éden, nós temos aí realmente mais ou menos isso aí, porque você pega 3.500 com mais 2.000 anos lá para cá, dá 5.000 e pouco. Eu acabei de falar que cresce, que são aproximadamente já quase 6.000 anos. Então, neste sentido, a teoria da evolução já andou ali meio namorando com o que diz a teologia. Vamos à frente. Cronologia de Usher. Esse Usher diz que ele crê que cerca de 4.004 anos antes de Cristo foi que surgiu o homem. Ele baseia-se já em algo da Bíblia, Gênesis 5 e 11. É uma teoria inconsistente devido às lacunas nas genealogias. Ele coloca 4.000 e tantos anos antes de Cristo. Então a gente passou de 3.000 ali, já começa a ficar difícil. Mas tudo bem, está registrado, viu? Alguém que defende o Usher aí, ó, tá rascunhado. Estou falando para quem está me ouvindo aqui que tem o seu registro. Então, cumpri com a minha obrigação. Vamos à frente. Teólogos modernos dizem que existe até 6.000 anos antes de Cristo e outros vão até 12.000 anos antes de Cristo já. Aí teólogos modernos a gente tem que passar
pela teologia liberal, justamente do período de Darwin, ali por volta de 1800, 1700 e pouco, 1800, século XVIII, início do século XIX, surgiram os teólogos liberais que eles passaram a criar algumas dúvidas acerca da própria Bíblia. Foi dali que surgiu aquela ideia que o Mar Vermelho não abriu, foi um vento que veio e fez a água do mar descer e o povo passou. Conta-se que uma professora falou isso numa escola e um aluno glorificou a Deus. Aí a professora disse, mas por que você está glorificando a Deus se o que eu estou dizendo é contrário ao que diz a sua Bíblia, a sua fé, a sua religião? Ele disse, não, professora, não é isso não, é que eu estou vendo um milagre. Ela, qual milagre? É que mesmo em 15 centímetros de água, o povo passou a pé enxuto. Então veja que dá para fazer zombaria de alguns comentários que existem por aí acerca das coisas que a Bíblia fala tão claro e as pessoas não querem ler, não querem ver, melhor dizendo. O milagre acontece com Deus e ponto final. Vamos então para o item 1.4, que fala a descendência do homem. Quem foi que deu origem ao homem? O homem veio não, descendência é o que vem depois do homem, a ascendência que seria do homem, me perdoe aí. Os poligenistas defendem que o homem descende de vários troncos genéticos ou várias famílias. Não é muito difícil de crer não, porque nós no Brasil temos origens europeias, temos origens africanas, temos origens asiáticas e assim por diante. Os monogenistas, eles defendem que todos descendem de um único pai, com base em comprovações genéticas. Aí nós vamos agora para o que a Bíblia diz. Se nós partirmos para um passado bem remoto, o único pai do homem é Adão. Então, todo homem tem o mesmo. Veja que os homens não são diferentes. Os homens podem ter pele diferente, podem ter altura diferente. Eu, por exemplo, com essa cabeçona aqui, ontem uma amiga me chamou de cearense. O Claudio Noah, aquele que parece um cearense, por causa do tamanho da cabeça. Aí eu disse para ela, eu digo, não, eu não sou cearense não, a cabeça é grande mesmo, mas eu sou alagoano. Mas de qualquer sorte, sou nordestino. Então isso aqui, o pessoal usou que era meu pai, queria que eu fosse para São Paulo, aí dizia, cresce meu filho para ir para São Paulo. Aí eu acabei ficando com a cabeça chata desse jeito aqui. Mas isso mostra que existe uma origem genética de alguém que é de uma determinada região. Tanto que se percebe com pequenos detalhes quem é da Coreia e quem é do Japão. Eles mesmos se identificam. Eu tenho uma certa dificuldade, mas eles se identificam. Aí quando você vai para alguém que é da Mongólia, parece que é igual. Aí do mesmo jeito você tem o europeu, você tem o asiático de forma geral, você tem o africano e assim por diante. Então, no próprio Brasil mesmo, você vê as pessoas com etimologias diferentes. Mas todos temos cabeça, tronco, membros, olhos, boca, nariz, ouvido, ou seja, nós temos uma origem. E a genética vai pegar e vai dizer, não, o homem tem um DNA parecido, semelhante. Então, a ciência nesse ponto ajuda a Bíblia, porque a Bíblia diz que todos os homens descenderam do pai Adão. As Escrituras dizem que o homem descende de um único casal. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Ou seja, descende de Eva e de Adão. Logo, o homem é descendente daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A gente dá volta e para no que diz a Bíblia. Não tem outra explicação. Se o homem fosse descendente de, como diz os poligenistas, se o homem fosse descendente de várias raças, de onde teriam vindo essas raças? Seriam os gigantes? Seriam os alienígenas? Como diz meu amigo Jeová, agente de trânsito na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, seriam os reptilianos? Não, o homem descende de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, o casal Adão e Eva. Ok? Vamos ao capítulo 2 agora. Vamos falar sobre a natureza do homem. E aí nós vamos entrar naquilo que eu já pincelei sobre corpo, alma e espírito. É bom que fale na sequência, porque você vai entender logo que a gente parte do que é sensorial, visível, palpável, para o que é invisível e abstrato, que é o espírito. E neste meio termo aqui, existe uma ligação do corpo com o espírito. Esta ligação chama-se alma.
Então você diz corpo, alma e espírito, tá bom? Para facilitar a compreensão, e é sobre isso que nós vamos discutir agora. Existem teorias acerca da constituição do homem, de que o homem é constituído. Uma diz que é só corpo e alma, desacreditando o espírito. Outra diz que é corpo, alma e espírito. Vamos então tentar destrinchar cada uma delas. A primeira delas é a teoria monista. A teoria monista defende a tese de que o homem é constituído de corpo e alma, assim como são os demais animais. Os demais animais são constituídos de corpo e alma. A alma é que faz com que o corpo do animal esteja vivo. Só isso. Então a teoria monista crê que o homem é constituído somente de corpo e alma como entidade inseparáveis. O corpo e a alma não se separam nunca. A alma e o corpo são mortais. Morreu o corpo, morre também a alma. Desapareceu o corpo, desaparece a alma na teoria monista. Porém, existe a teoria dicotomista. Presta atenção. Na teoria dicotomista, o homem é constituído de corpo e alma ou corpo e espírito. Tanto faz ser corpo e alma ou corpo e espírito. A parte material seria a alma ou o espírito. Para essa teoria não faz a diferença. Sendo espírito e alma expressões que no original têm o mesmo significado. Então, para eles, tanto faz. É bem parecida com a monista, a diferença é que a dicotomista ela admite a existência do espírito. Só que para eles, espírito e alma, dependendo de quem fala, é uma coisa só. Aí tem a última teoria, e aqui você deve aprender que quando há um argumento, você deixa o seu argumento, o argumento que fundamenta por fim. Você expõe os primeiros e deixa o seu por último, porque é esse que você vai dar sequência. É a teoria tricotomista, é a teoria que eu particularmente creio, é a teoria que eu vejo base na Bíblia. E se você é cristão, creio que você vai seguir a mesma linha. A teoria tricotomista afirma que o homem é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, a alma e o espírito. A alma é o princípio da vida animal e o espírito, princípio da vida espiritual. Pronto. Então, dentro do homem está o Espírito de Deus. Quando Deus soprou no homem e o homem se tornou espírito vivente. E o que liga uma coisa com a outra é justamente a alma. Logo, você tem no espírito a vontade, que é chamada de volição, é a pneuma. Você tem na alma a mente está na alma, o raciocínio está na alma, e você tem no corpo a parte sensorial, tato, visão, olfato, paladar. Isto quer dizer, e aí fica fácil para nós compreendermos, que enquanto nós estivermos vivos neste corpo, nós temos algumas necessidades do corpo. A necessidade de calor, de frio, de alimento, de tato, essa necessidade é a necessidade do corpo. Uma vez que nós tenhamos o espírito separado do corpo pela morte, nós não teremos mais essas necessidades. Todavia, os atributos que pertencem ao espírito, eles permanecerão. A razão, o raciocínio, a consciência, eles permanecerão. Então é muito interessante compreender esta matéria, porque nos dá aquela certeza que nós teremos consciência pós-morte. E alguém diz que não há consciência pós-morte. Ora, se há espírito, há consciência pós-morte. Sono refere-se ao corpo. O espírito não dorme. Então, logo, não tem o sono do espírito, não tem o sono da alma, como alguém também disse por aí. Por isso que essa matéria, este é um dos motivos que essa matéria se torna tão importante, porque evita que sejam ensinadas algumas heresias na igreja, tá bom? Vamos então à origem da alma do homem. Como é que a alma do homem surgiu? A teoria da pré-existência. A segunda teoria da pré-existência, almas existem e entram no corpo no ato da concepção. O que quer dizer? O homem copula com a mulher concebe, o gameta
fecunda o óvulo, a mulher concebe. Na hora que a mulher concebe, um espírito uma alma já existente vem e entra naquele corpo. É uma teoria, né? Inclusive são situações que não dá para a gente dizer é certo ou errado, porque isso aí não tem nenhuma base, nenhuma outra argumento que venha contra. Todas essas teorias elas são racionais, né? Existe uma origem que nós temos que nós desconhecemos, então é uma teoria. A segunda é a teoria criacionista. Lembrando, essa teoria pré-existência, ela serviria no caso para aqueles que estão de Adão para frente, não com Adão. Adão é o princípio de tudo. É bom ficar registrado porque evita problema. E eu lembro a você que está assistindo que isso aqui é teologia sistemática. Então é algo que você tem que raciocinar. Lembra do penso logo existo? Então não se preocupe. São coisas que dificilmente serão pregadas na igreja por causa da falta de compreensão de muitos irmãos. Paulo orientou que se tu come carne e teu irmão come legume, por causa da pouca fé do teu irmão, coma legume também. Ou seja, se não aguenta ouvir, a gente não fala. Eu, por exemplo, evito tratar esses assuntos na igreja, se bem que na escola dominical, quem vai para a escola dominical vai para aprender, então eu faço questão de ensinar. Só que aqui é teologia, aqui o caldo é um pouco mais grosso, aqui é para mexer mesmo. A segunda teoria é a teoria criacionista. Deus coloca dentro do homem o espírito, ponto. Concordo também com a teoria criacionista. Não existe alma vagando por aí, conforme alguns dizem. Alguns dizem que alguém morre, a alma fica vagando, aí quando alguém nasce, a pessoa vai lá e reencarna. Um negócio um pouco sem noção, porque se Deus fez Adão e Eva, fez só dois. Aí Eva engravidou e, conforme diz a Bíblia, teve Caim. E de onde veio a alma de Caim? Foi obrigado alguém morrer, então, para a alma entrar em Caim. E não é assim que está. Aí, enquanto Caim estava vivo, nasceu Abel. De 2, agora é 4. Ué, se esses dois aqui não perderam as suas almas, como é que vieram alma para esses dois? Aí Caim matou Abel. Aí, então sobrou uma alma para 7. Certo. Vamos lá. Aí a alma, em tese, dentro da teoria da reencarnação. Aí a alma de Abel teria entrado em 7, mas a Bíblia também vai dizer que Caim fugiu da presença de todos, inclusive tentando fugir da presença de Deus, e foi para uma terra chamada terra de Nod. Lá conheceu sua mulher e se casou com ela, entrou a ela, teve filho e construiu uma cidade e colocou na cidade o nome do seu filho, Enoque. Então nós já temos ali Enoque, nós temos a mulher de Caim, nós temos o pai da mulher de Caim, que a Bíblia não fala a respeito, e temos os habitantes dessa terra. De onde vieram essas almas? Então a teoria da reencarnação ela cai um pouco por terra, quando nós passamos a analisar o prisma bíblico como ele é. Mas vamos à frente. A outra teoria é a teoria traducianista. Traducianista. São palavras que há dias eu não pronuncio, então elas dão um certo trava-língua quando a gente vai falar. A traducionista diz que os pais geram o corpo e a alma da criança. Então é o pai quem gera, na hora que há a fecundação do óvulo pelo gameta, imediatamente o pai não só cria o corpo, como também cria a alma. Essa daí é a pior de todas. Que os pais não criam alma, mas os pais seriam Deus. É um negócio complicado. Vamos ao terceiro capítulo, que a intenção aqui é mexer o doce e tocar o barco para frente, não é discutir. Na hora que precisar de uma dialética, a gente trata do assunto, mas aqui é um monólogo mesmo. Eu falo e você ouve. Depois, se quiser colocar os comentários aí, fique à vontade. Capítulo 3 fala da origem de Deus no homem. Isto é muito importante. O homem não é um Deus, é Deus que habita no homem. O homem foi feito alma vivente. E aqui eu faço mais uma vez referência a um juiz da nossa cidade, que numa audiência eu estava presente, alguém acusado de homicídio. Ele disse: veja bem, a lei humana traz até perdão, pode ser que você seja absolvido no final desse processo, mas eu quero te dizer como cristão, que um dos maiores pecados que existem é o pecado de você tirar a alma de alguém, tirar a vida de alguém, porque você está tirando a presença de Deus daqui da terra, porque Deus fez o homem, colocou nele o próprio Deus, colocou o fôlego divino. Então, disse o juiz, e eu concordo, eu vejo como que em cada homem a presença de Deus na terra. Eu endosso essas palavras.
Mas aqui nós vamos ver a origem da imagem de Deus no homem, para que nós compreendamos melhor essa frase do magistrado que eu aplaudo. Esta frase eu aplaudo. A expressão imagem no hebraico é tselem. Ó, tá anotado aqui, não é porque eu falo hebraico, não, viu? É porque tá anotado aqui. Eu sei ler, então, não sou analfabeto funcional, então vamos lá. Tselem. E semelhança também vem do hebraico, demut. Refere-se a algo representado, parecido, mas não idêntico, reflexo de uma outra coisa. O homem, então, é imagem. Quando você olha para a imagem, que seria uma imagem? Seria uma estátua, que seria uma imagem? Seria uma foto? É a imagem. Quando você olha, você vê aquele contorno, você diz, aqui é fulano tal. Eu recordo de uma vez que eu morava em Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas. Morávamos na rua Eudo Castro. E a rua Eudo Castro, ela descia e quando ia chegando na nossa casa, ela já estava subindo de novo. E meu pai tinha dado uma ordem que eu não deveria brincar com alguns garotos lá por causa de alguns procedimentos, mas eu desobedeci, meu pai estava brincando. Na porta da minha casa, um passo do portão, mas eu estava na rua brincando com ele, jogando bola de gude, jogando bila, chimbra, como diz lá em Alagoas. E de repente eu olhei na penumbra e lá distante eu vi alguém vindo, já era assim umas 6 horas da tarde, para lá o dia escurece mais cedo. Haja vista que quanto mais ao leste, mais o sol nasce mais cedo, como também, via de consequência, escurece mais cedo também, o que é diferente no oeste. Aí alguém passou debaixo de um poste e eu não vi quem era, mas quando eu olhei com atenção, a silhueta da pessoa que vinha de bicicleta, com a luz do poste ao fundo, deu para perceber que era meu pai, porque meu pai era um pouco cocundo, e tem um símbolo da calóia aí, que é alguém pedalando, e eu pensava que aquele símbolo tinha sido a foto de meu pai que eles tiraram e fizeram aquele símbolo, porque eu nunca vi alguém semelhante daquele jeito. Imediatamente, por aquela silhueta, por aquela imagem, eu disse, é meu pai. Aí eu entrei para dentro de casa. Bom, não me livrei de uma surra porque eu desobedeci ele e ele viu que era eu que estava lá do lado de fora. Mas eu identifiquei meu pai à distância. O que isso quer dizer? Que nós somos imagem de Deus. É o Selem. Nós somos imagem de Deus. Você olha para um animal e você não vê Deus. Você não vê Deus. Agora você olha para o homem e você vê Deus. Não que o homem seja Deus. Nós somos imagem, né? E semelhança é porque é parecido. Então, imagem e semelhança. Existem outras ramificações. O fato do homem falar, Deus fala. O fato do homem ver, Deus vê. O fato do homem se movimentar, Deus movimenta. E assim por diante. Essas coisas estão contidas nesta compreensão de imagem e semelhança. Tá bom? Vamos à frente. Digo, se precisasse que a gente aprofundasse sobre cada um desses temas, cada um destes temas, aprofundaríamos. Mas aqui a intenção é uma visão geral, uma visão ampla, para que você tenha espaço de aprofundar no assunto que melhor te convier. O sentido mais simples desta imagem e semelhança seria entender o texto como ele é. Deus criou o homem parecido com ele, não necessariamente igual. O homem não é igual a Deus, é semelhante, parecido. Até porque Deus não tem forma. Quando a Bíblia fala da forma de Deus, nós já estudamos isso lá no vídeo que fala sobre a teologia própria, é o antropocentrismo. Misturei os conceitos aqui agora. Oh, meu Deus, fugiu agora o formato. Bom, é um homem, é Deus em forma de homem. Quando Deus, por exemplo, se disfarça, até isso humildemente agora, é a teofania. Quando Deus se disfarça, é a teofania. Quando Deus está em forma de homem, passou na mente, mas daqui a pouco chega. A mão de Deus, etc. É Deus mostrando ao homem como que ele age, mas Deus não é limitado como o homem. Vamos lá. 3.1.1 diz, a imagem de Deus no homem após a queda. O homem, mesmo caído, possui qualidades morais, produz artes,
expressa canções que demonstram que Deus ainda é representado através da sua vida. Quando o homem caiu, quando o pecado dominou o homem pela tentação da serpente, e o homem agora passou a sofrer as consequências desse pecado, uma das coisas que o homem conseguiu, que o homem obteve, foi a condição de ficar deplorável, eu até diria. Às vezes eu passo na rua e encontro uma pessoa mendiga, encontro uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que aparentemente não tem mais nem esperança, expectativa de vida, e eu confesso para vocês que aquilo me leva a uma certa razão. Meu Deus, o homem foi feito à tua imagem e semelhança. Olha em que situação o homem está. A bebida, a droga, a prostituição e outras coisas do gênero, o submundo onde o homem vive, enquanto à noite uns dormem, à noite outros estão praticando atos que podem tirar a sua vida e assim por diante. Tudo isso mostra que o homem caiu. Vamos à frente. Restauração através do sacrifício de Cristo. Em o homem ter caído, Cristo trouxe na cruz do Calvário a possibilidade do homem ser restaurado à imagem de Deus. Que esta imagem de Deus ficou deteriorada com a queda. É difícil de você ver alguém lançado na sarjeta, como aqui eu cito o exemplo de um amigo. Vou citar o exemplo porque o exemplo não é ruim. É o presbítero e cantor Maurici Gonçalves Duarte. E eu algumas vezes, junto com o pastor da igreja, estivemos buscando Maurici em situações deploráveis. E eu aplaudo, como sempre aplaudi, a ação do Régio, o Marisvaldo, irmão dele, que nunca deixou o irmão lá caído, sempre foi buscar e sempre trouxe para casa, sempre cuidou dele. Deus abençoou o Maurici e a imagem de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, foi restaurada na vida do Maurici. Maurici mudou totalmente. Maurici é homem de Deus, Maurici é cantor, Maurici é cabeleireiro, Maurici tem família, Maurici tem umas filhas lindas que atuam na igreja, tem uma mulher abençoada, Maurici prega por aí afora. E isto é uma prova que o que os centros de recuperação não podem fazer, Cristo faz. O que a psicologia, o que alguns tratamentos até forçados, como agora tem aí a internação compulsória, não pode fazer, Cristo faz e faz de forma endógena, ou seja, não é exógena, de fora para dentro, é endógena, de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha no coração do homem, lava por dentro e transforma o homem totalmente por fora, restaurando a imagem de Deus no homem pelo sacrifício de Cristo. Restauração gradual dos aspectos espirituais, morais, emocionais, sociais e intelectuais através do Espírito Santo por meio da santificação. O homem aceita Jesus, ele agora passa a um processo chamado de regeneração. Ele vai sendo regenerado. E ele alcançará um dia a condição de varão perfeito, mas isso se dá por causa de Cristo, porque o pecado afastou esta perfeita imagem do homem que ele tinha de Deus, fazendo-o viver num estado deplorável. Vamos lá, os aspectos da imagem de Deus no homem. Primeiro, sua estrutura física expressa a grandeza de Deus. Cabeça, pensamento, manda em todo o corpo. Meu pastor costuma dizer que a visão está na cabeça. É um negócio tão simplório, tão simplista, mas de uma verdade, de uma repercussão tão profunda, que você pode pegar esta frase que o pastor José Carlos de Souza traz. Deus abençoe o pastor, a parte do Senhor e a todo o ministério que atua na obra de Deus aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que você pode aplicar a qualquer âmbito da sociedade, empresarial, etc. A visão está na cabeça. E recentemente eu ouvi uma pregação de alguém que dizia: Deus não mostra algumas obras, alguns projetos para quem não tem condição de realizar. Porque começa pela cabeça, começa pela visão. Então, na estrutura do homem existe uma cabeça. Deus é o cabeça de todas as coisas. Na estrutura do homem tem os braços,
que Salomão vai descrever que são aqueles que defendem o corpo, os braços, tem as pernas que fazem movimentar, tem o tronco que mantém o homem em pé, tem o estômago que serve de depósito e assim por diante. Então essa estrutura do homem, estrutura física, expressa a grandeza de Deus. Eu recentemente assisti um filme e no filme eu vi quando alguém levou um tiro, porque os filmes têm isso o tempo todo. E eu percebi que imediatamente em aquela pessoa levar um tiro, a pessoa já começou a perder a vida, porque o sangue é a vida. A pessoa começou a sangrar, sangrar, sangrar. Em poucos minutos no filme ela estava morta. E eu pensando, mas é verdade. O corpo ele está perfeito aqui. Tudo aqui dentro está funcionando. O coração, o pulmão, o rim, o cérebro, os olhos estão pegando informações, mandando para o cérebro. Parte do cérebro está funcionando. Está tudo normal. Mas na hora que surge uma ruptura, imediatamente o corpo todo começa a se fragmentar, começa a definhar. E isso só demonstra a grandeza de Deus em ter feito um homem tão perfeito. É diferente de uma estrutura desta. Isso aqui não tem vida. Já o homem tem. O homem tem o poder de transformar. E Deus disse lá no Gênesis, dominai. Então o homem domina, transforma. Vamos à frente. Outro aspecto da imagem de Deus no homem é o espiritual. Razão, consciência, vontade. Ou seja, eu raciocino. Genesi Pereira dos Santos, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Eu raciocino. Se eu raciocino, isto é importantíssimo. Deus colocou isto em mim. Inclusive na filosofia, onde nós estudamos a essência e o acessório, você começa a perceber aquilo que é importante e o que não é. Por exemplo, você tem um relógio. O relógio é composto pela pulseira, é composto pelo fecho do relógio, é composto pelo vidro do relógio, pela tampa do fundo do relógio, pelos botões do relógio e pelos ponteiros. O que é que em si é a essência do relógio? É a pulseira? Não. Se tirar a pulseira, o relógio continua sendo relógio. Então a pulseira é um acessório. É o fecho daqui que trava? Também não. É o pino aqui da frente? Também não. É lógico que todos eles são importantes, mas se você tirar o pino, o relógio continua sendo relógio. Então a essência do relógio são os ponteiros em movimento. Tanto é que você pega um relógio digital, esse que eu estou falando é o analógico, e se ele estiver marcando as horas, ele é relógio. Então o ponteiro sem marcar, ele não é relógio, esta é a essência. Pode quebrar o restante todo, apagar tudo. Se o relógio continua funcionando, esta é a essência. Da mesma forma está o homem. A essência do homem é a razão. O homem pode ficar sem braço, sem perna, ele pode até ficar sem falar, mas se ele tem razão, ele ainda é homem. Eu registro com muita tristeza, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, um grande amigo aqui, Luiz Eduardo Magalhães, que um dia trabalhando numa operação, ele é policial, ele agora está aposentado, meu amigo inclusive, fizemos faculdade junto, nós andamos junto no ônibus para a faculdade, eu acompanhei em vários locais onde ele trabalhou, filho de uma família que eu também gosto demais. Infelizmente ele ficou tetraplégico, ele só funciona daqui para cima. Tudo que a coluna cervical e o sistema nervoso tinha conexão para baixo, encerrou porque ele foi ferido justamente no pescoço. E é interessante que ele raciocina, ele tem vontades, ele fala, ele deseja, ele explica. Ele é homem. Então, a essência do homem está na razão, na consciência, na vontade. E isso está justamente na cabeça. Olha que coisa interessante. E isso não pode afastar isso de aspecto posto por Deus. A essência do homem está preservada no caso do meu amigo. Olha que interessante. E também o homem tem o aspecto moral. Ou seja, sabe o que é bem e sabe o que é mal. Ontem eu comprei
Eu fui na rua e comprei um carregador para o celular para colocar no carro, para colocar no cinzeiro. Fui lá, tinha dois, a moça me vendeu um bom, isso aqui é melhor, tal. Aí eu comprei, trouxe para casa, deixei sobre o sofá que eu ia colocar no carro e acabei deixando a porta de casa aberta. E a cadela, tem um cachorro aqui, uma pitbull, ela que não sabe o que é certo e o que é errado, não tem noção do bem e do mal, ela entrou dentro de casa e achou aquele negocinho bonito em cima do sofá. E ela brincou com ele, quebrou no dente. Antes que eu usasse para ver se funciona, ela esbagaçou. Isso é uma prova cabal de que ela não tem o aspecto moral. Se ela tivesse o aspecto moral, ela pensaria, não vou quebrar isso porque o meu proprietário, o meu senhor, o Claudio No, o que ela pensasse, comprou, gastou dinheiro e tal, mas não, é para ela tanto faz. Para ela tanto faz morder aquilo ali como morder um pedaço de pau que ela encontra. Ela quer afiar os dentes. É como se ela estivesse coçando a gengiva igual um bebê. Fazer o quê? Ela não tem o aspecto moral, então o homem tem. Isso é mais uma prova que Deus atua no homem. Vamos à frente. Deus colocou esse aspecto no homem. Então, falando do homem, compreendida a estrutura do homem, espírito, alma e corpo, a constituição do homem, nós precisamos agora entender que este homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi contaminado pelo pecado. Não há como se negar isto. O homem foi contaminado pelo pecado. A raça humana é contaminada pelo pecado. É tão de um jeito que hoje, quando nós encontramos alguém que faz alguma coisa correta, a gente se admira. Ah, fulano de tal pagou uma conta. E daí? É obrigação dele. Ah, fulano de tal encontrou tal coisa na rua, como recentemente alguém encontrou uma carteira e devolveu. E dentro da carteira estava todo o dinheiro. Ué, e era para ser como? Um gari num aeroporto encontrou uma mochila cheia de dinheiro num banheiro e ele, em vez de ficar com aquilo ali, se completar daquilo ali, ele procurou o local dos achados e perdidos, entregou. Mas isso é obrigação do homem. Falar a verdade é obrigação do homem. 2020 agora me trouxe uma experiência muito grande de que a mentira gera prejuízo para a própria pessoa. A mentira é como se alguém fizesse um buraco, ele vai numa estrada e faz um buraco para que o que vem atrás caia. Só que ele vai lá e tem que voltar. E quando ele voltou, esqueceu do buraco e caiu dentro do buraco. Enquanto nós devemos falar a verdade. Isso é obrigação. É por isso que a sociedade ela tem tanto problema. Só basta que nós sejamos éticos, responsáveis. E qual é a raiz de tudo isso? É o pecado. Então o homem foi afetado pelo pecado. Nós vamos agora falar no capítulo 4 sobre a origem do pecado. No 4.1 temos a diferença entre o mal e o pecado. O pecado e o mal. Vamos à frente. Os termos mal e pecado apresentam ideias diferentes. Para Levi Sperry Schaeffer, o mal antes da criação dos seres morais, o mal é antes da criação dos seres morais livres. Ele era apenas uma possibilidade, não um fato concreto. O mal já existia, inclusive no coração de Lúcifer. O mal já existia lá atrás no coração de Lúcifer, conforme já foi falado, já foi dito aí em outras lives. Gênesis 1 e 2 trata da terra caótica. A terra caótica, primeiro houve a terra original, perfeita, e em Ezequiel está escrito que Lúcifer andava no meio das pedras afogueadas, que governava o mundo. Ô Marlúcia Ferreira, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Aí, Gênesis 1 e 2, nós temos um momento em que a terra está caótica. É o momento em que os próprios anjos que não guardavam o seu principado já haviam caído. E ali já existia o mal. O mal já existia ali. O pecado, a gente costuma dizer que o pecado ele passou a existir quando o homem cedeu à tentação da serpente. Mas lá o pecado já existia. Ali é o pecado no homem. Entendeu? O homem, naquele momento, não teve um coração mau. Teve um coração até bobo, besta. Foi na conversa, caiu na conversa e pecou. Então o mal já existia. E essa é a teoria do Levi Sperry Schaeffer e, em parte, eu concordo com ela. Seguindo, o mal poderia tornar-se real
por meio de um ato concreto de uma criatura boa, que, por razões pessoais, pudesse usar seu livre-arbítrio de forma que contrariasse a própria natureza. Ponto. É o que aconteceu. O ser bom, que é o homem foi feito à imagem de Deus, logo o homem foi feito bom. E este ser bom praticou um ato pecaminoso que concretizou o mal. Então, está correto quando você filosófica e teologicamente estuda o pecado e estuda o mal. O mal é anterior ao pecado do homem. Isso aí é fato, não há que se negar. 4.2. Os diversos conceitos de mal. Vamos então ver o conceito de mal. Primeiro, mal como oposto ao bem. Então você tem aqui agora o dualismo. De um lado você tem o bem, do outro lado você tem o mal. E você só vai compreender o que é bom, o que é mal, se você compreender o que é bom. Então são duas forças do mesmo universo. É como se você tivesse o dualismo, o quente e o frio. Aí você vai compreender o que é mal. Mas volto a dizer, isso aqui é teoria para que nós possamos desenvolver o assunto, certo? Racionalmente eu não creio na necessidade de ter o bem e o mal no homem. Sabe aquele desenho animado que de um lado aparece um bichinho de asa e do outro lado aparece um bichinho com rabinho? Aí um fala bem, o outro fala mal. Não é nesse sentido que está o dualismo do homem. Paulo vai dizer que dentro de nós, a velha natureza dentro de nós briga com a nova natureza e etc. Aí sim, você vive um padrão de vida e agora descobre que a Bíblia determina outro. Mas vez por outro, aquele velho homem que parece que está morto, ele reacende. Mas é você, não é uma influência externa querendo, não. É você, é dentro de você, é o velho homem dentro de você. Você mata dentro de você. Por exemplo, seus desejos, suas vontades estão dentro de você. Você tem condição de os controlar. Antônio Lopes Vieira, pastor Antônio Lopes, minhas deferências. De vez em quando a missionária entra aí, também a gente acaba mandando um abraço para o senhor. O zoroastrismo, ele vai entrar na mesma linha desta dualidade, que você tem uma influência externa de um lado e do outro. Já disse que não concordo com isso, né? E o diabo está em pé de igualdade com Deus. Aí alguns, para poder entender o que é bom, o que é mal, vai dizer que o diabo está, até na nossa cidade aqui, eu não recordo agora, de uns 6 meses para cá. Mas aqui tinha uma placa, um painel, onde tinha um quebra de braço assim. De um lado era o diabo, do outro lado era Cristo. Como que o diabo está em pé de igualdade com Cristo. E infelizmente, apesar de bem intencionados, quem colocou aquele painel lá, aquele outdoor, foram cristãos. Mas deixa eu dizer aqui, caso um deles esteja me assistindo. O diabo nunca, never, absolutamente nunca estará em pé de igualdade com Cristo. O diabo é criatura. Cristo é criador, apesar de alguma teoria religiosa por aí dizer que Cristo também é criatura, porque a Bíblia diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele estava no princípio com Deus, diz João. O escritor aos Hebreus vai colocar ele como superior a tudo, ele vai colocar superior ao sacrifício, ao cordeiro, ao sábado, ao sacerdote, etc. Ele é superior a tudo. Então me perdoe, não coloque mais aquele negócio em pé de igualdade, não, porque não existe. O diabo é o nosso arqui-inimigo. É o arqui-inimigo do homem. Ele está ao derredor tentando tragar o homem. Mas a Cristo não. Quando Jesus entrou no templo, ou foi no cenáculo, não lembro agora, a pessoa que estava lá possessa, imediatamente o demônio gritou, viestes me atormentar antes do tempo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Michael Dias, seja bem-vindo. Lá no episódio do endemoniado gadareno, os demônios que estavam no corpo do endemoniado pediram, o Senhor deixa entrar naquela manada de porcos? Aí Jesus disse, vá, concessão. Então não pense nesse negócio desse dualismo, não, que o diabo que representa o mal e Deus que representa o bem estão em pé de igualdade. Nunca, Deus nunca esteve em pé de igualdade com o diabo, nunca. O diabo fez uma tentativa
E nesta tentativa o Senhor já o expulsou do céu. Ponto. Precisamos entender isso aí. Se nós não entendermos dessa forma, nós vamos acabar entrando numa batalha onde o nosso inimigo recebe de nós os lauréis. Que negócio é esse? Não, nunca. E o diabo, eu o verei derrotado. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 2 e 3, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, você vai perceber uma pergunta que é feita por Paulo. Tinha os irmãos na igreja que estavam brigando e estavam querendo levar o caso à justiça e aquela coisa toda. Aí Paulo diz: será que vocês não compreendem que vocês hão de julgar os homens? Hão de julgar o mundo? Será que vocês não compreendem que vocês hão de julgar os anjos? Ora, se o mundo e os anjos serão julgados por vocês, não sois porventura dignos de julgar as coisas pequenas? Não tem um sábio entre vós que possa fazer isso? Mas eu estou dizendo isso para te dizer que o diabo vai ser julgado. Aliás, ele foi julgado, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que foi preparado para ele e para seus anjos. E que negócio é esse de colocar o diabo em pé de igualdade com Deus? De forma nenhuma. Aí existe uma outra teoria que, além do dualismo, coloca ele junto. Coloca junto. Como existe nas filosofias asiáticas. Lembra do Yin e o Yang? Aquela bolinha que tem um ponto preto e em volta é branco, e tem um ponto branco e em volta é preto. Você lembra disso? Mais ou menos assim. Você lembra disso? É como quem diz filosoficamente que em todo mal existe bom, em todo bom existe mal. Olha o dedinho. O conceito da filosofia oriental, que representa o equilíbrio de forças opostas complementares. Ou seja, para que o mal exista, precisa do bem. Para que o bem exista, precisa do mal. De forma nenhuma. Deus e diabo são aliados, não inimigos. Esta é a teoria. Por isso que de vez em quando a gente assiste desenhos animados, aí você vê, por exemplo, no filme Liga da Justiça, você vê um super-homem, um Superman que é mau. Ou quando eu assistia aos Super Amigos, quando eu era criança, existia aquele que sempre faz o bem, daqui a pouco ele é convertido, vou usar essa expressão, por uma força maléfica que faz ele praticar coisas más. De forma nenhuma. Não é assim. O bem não depende do mal, o mal não depende do bem. E os dois não se complementam, não. Isso aí é filosofia vã para confundir a mente de muita gente. Uma coisa é o bem, outra coisa é o mal. Ponto final. Uma coisa é a salvação, outra coisa é o pecado. Ponto final. E aí tem aquela questão das influências na moral do homem, né? Que a moral do homem, a capacidade de discernir, a capacidade de decidir entre o bem e o mal, ela sofre a influência. Aquela questão que eu falei do serzinho que fica aqui, olha, força exógena, de fora para dentro. Ah, faça isso. Aí a outra força vem, não faça não. Ó, o dedinho, não é assim não. É um ensino propagado pela Igreja Católica na Idade Medieval que asseverava que tanto o bem como o mal eram influências morais que podiam induzir o homem a tomar decisões certas ou erradas. Aí nós chegaríamos diante de um julgamento, como aconteceu no primeiro julgamento. E aí, Joseval, tudo bem? Já que você não vai lá ouvir, eu trago para você aqui via online, viu? Joseval é um amigão que eu tenho de longa data. Deus abençoe você, a família. Boas festas para vocês aí. Lá quando houve o primeiro julgamento, quando Deus trouxe punições à serpente, ao homem e à mulher, ou ao homem, à mulher e à serpente, lá cada um jogou a influência para frente. Adão, querendo se livrar, disse, foi a mulher. A mulher, querendo se livrar, disse, foi a serpente. E a serpente não tinha quem acusar, a serpente teve que ficar calada. Não é isso, porque isso é uma tentativa de tirar a responsabilidade. Porque quando alguém influencia, eu vejo até no direito mesmo, digamos que houve um homicídio, mas alguém mandou pagar, existe o crime de mando. Então há uma responsabilidade para quem matou, mas o dolo de quem matou não estava em matar a pessoa, o dolo de quem matou estava no que ele haveria de receber, no prêmio que ele receberia para fazer aquilo ali.
já que quem mandou matar tinha o dolo específico, que é o dolo de ver aquela pessoa morta. Então todos juntos respondem pelo crime. Se fosse dessa forma, muita gente ia chegar diante de Deus e ia dizer, não, a culpa foi do meu vizinho, não, o negócio está dentro de você. Então essas teorias de que existe o mal como influência da moral, ela não deve ser aceita, porque o problema está no próprio homem. Não é externo, é interno. Eu até conversava com alguém essa semana e eu dizia, semana passada, olha, é o seguinte, não adianta, se a pessoa está com aquele desejo no coração, não adianta se enganar. A pessoa quer, ele vai fazer. Jesus até disse a Judas, o que tem que fazer, faça logo. Aí Judas foi lá e traiu Jesus. Porque não adianta você ficar pensando, mas por que não? É porque o desejo estava no coração, não foi influência externa. Não vamos tirar da pessoa a responsabilidade pelos atos que ela praticou. Não foi influência externa. Pode até alguém ter dito alguma coisa, mas o juízo de valor é feito por você que administra o seu corpo. Tanto é que na hora que partir para o julgamento, é você quem vai arcar pela sua decisão, porque foi você quem decidiu, por mais que alguém tenha lhe dado a oportunidade, tenha lhe dado a opção. Quem escolhe a opção é você. Veja na tentação, Satanás chega diante de Jesus e disse, olha, te dou essa opção. Jesus disse, não, te dou aquela. Jesus disse, não, te dou aquela outra. Jesus disse, vai-te, Satanás, racha fora aí. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É uma coisa interna. Então não vem com esse negócio de mal como influência da moral não, que não entra não. Vamos à frente. Esse negócio de anjinho e diabinho, ó. O mal natural. Isaías 45, versículo 7. O texto supracitado não se refere ao mal moral, mas sim ao natural. Deus é apontado como criador da luz e das trevas, do bem e do mal, no sentido da soberania. Por exemplo, quem é que criou o mal? Não o mal moral. O que é o mal moral? O mal moral é aquele que você dentro de si decide fazer. Se você fizer o bem, você é bom, né? Bondoso na realidade. Que a diferença do bom e do bondoso é que um está inerte e o outro está em ação. Se você fizer o mal, é maldoso. Você vai lá e faz o mal, ele é maldoso, mas é moral, é você, é uma decisão sua. Agora, o mal natural é, por exemplo, cai um tijolo de uma construção de uma altura muito alta e cai na cabeça de alguém. Vai para causar o quê? Vai causar o mal. Não vai cair na cabeça dele e fazer ele sentir a produção dos seus hormônios e... Não, ele vai sentir a endorfina, não, ele vai sentir dor. Então isso é o mal. Alguém se corta, isso é mal. Aí ele se cortou e ganhou na loteria. Não, isso é mal, isso é mal. Quando alguém se corta, não recebe o refrigério daquele momento em que está com calor e bebe água, está com sede e bebe água. Entendeu? Então, neste sentido, existe o bem natural e o mal natural. Por exemplo, alguém sente a brisa. Ah, que maravilha, a brisa. Está na praia e vem aquela brisa. Isso aí é o bem. Agora imagine estar na praia e vem aquela luz solar, como aconteceu comigo uma vez lá em Recife, na praia de Boa Viagem. Eu feito um mané, passei protetor solar nos braços, mas fiquei embaixo do guarda-sol o dia inteiro e não quis passar nas pernas. Quando eu saí de lá, do meu joelho até o meu dedão do pé, tinha uma linha assim que queimou, mas queimou mesmo. Eu passei vários dias me recuperando daquilo ali. Isso é o quê? Mal. Então este é o mal natural, que quem é o Criador é Deus. Estou falando só para você compreender, porque alguém pode confundir com o mal moral. E o que é o mal moral? O mal moral é o conceito de mal moral. É aquele que vai responder às dúvidas em relação à queda dos anjos e dos homens. Ou seja, é o exercício da volição, é o exercício da vontade. Está dentro do homem, você poderia decidir. Decidiu pelo mal. Infelizmente, é a consequência. Este ano, por exemplo, eu vi alguém... eu hoje toco no assunto rindo, mas chegou a produzir lágrimas.
desejou o mal e, infelizmente, a consequência é o mal. A Bíblia diz que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. É como se um cego guiasse outro cego, ambos cairiam ou cairão no mesmo abismo. No abismo, então, esse é o mal moral, é o mal que estava nos anjos, que decidiram e um terço deles perderam o seu principado. É o que estava no homem, com a capacidade de escolher se ouviria e daria crédito àquilo que Deus disse ou não, porque o que foi colocado em dúvida ali foram as palavras de Deus. E aí? Serei semelhante ao Altíssimo? Desculpa. Serei Deus também? É isso aí. As Escrituras descrevem esse mal como o uso incorreto do livre-arbítrio por seres moralmente livres. Animais, então, não fazem isto. O mal moral, ele está ligado ao livre-arbítrio. 4.3, nós temos a origem do mal moral. A impossibilidade do mal moral. Deus, antes da criação, era o único ser existente, com natureza santa e boa. Não possuía nenhuma condição de errar. Então, Deus não erra. É impossível Deus errar. Tanto é que Deus não paga bem com mal. Deus não paga nem mal com mal. Ele disse que sua é a vingança, para que o homem não pratique a vingança. Mas Deus mesmo em si não tem nenhum mal. No 4.3.2 nós temos a criação como um ato soberano e amoroso. Deus fez suas criaturas para a sua glória, todavia criou-os com livre-arbítrio, para que pudessem escolher servi-lo com total liberdade. Logo, deu ao homem a possibilidade dele escolher praticar o bem ou o mal, que é o mal moral. A criação dos seres morais livres e responsáveis. Existe uma frase que diz, que inclusive quem utiliza ela é a Polícia Militar do Estado da Bahia, que grandes liberdades trazem grandes responsabilidades. Eu lembro que eu tinha uma vontade de completar 18 anos. Depois que eu completei 18 anos, a ficha caiu. Meu filho recentemente completou 18 anos. Eu chamei ele para conversar e disse: olha, pai, hoje você não tem só liberdade. A partir de agora você tem responsabilidades. Até ontem, você era alcançado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que dá muito privilégio, mas também protege as crianças. Mas a partir de hoje, você é alcançado pela lei brasileira, especialmente o Código Penal brasileiro. Meu filho, graças a Deus, é um grande homem, um rapaz extraordinário, respeitador, responsável, mas eu, como pai, precisava dizer isso a ele, porque me compete fazê-lo escolher entre o bem e o mal, porque a partir de agora é uma questão de escolha. Então, os homens, ao serem criados com livre-arbítrio, tiveram a possibilidade de escolher o bem ou o mal. E este mal aqui, se você bem prestar atenção, está tendendo para o pecado. Já que a segunda parte da live de hoje é também a doutrina do pecado, a amartiologia. Anjos e homens foram criados com a capacidade de reconhecer e aceitar ou rejeitar o governo de Deus sobre suas vidas. Qualquer pessoa pode escolher, como os anjos escolheram e como vários homens escolhem. Qualquer pessoa pode escolher se quer servir a Deus ou não, tanto que não é nada obrigado. A gente prega o evangelho, a gente fala de Jesus e a pessoa às vezes não entende e não quer. Pronto, não quer. Agora, é interessante que é uma decisão que terá uma consequência futura. Parece besteira, né? Só levantar a mão assim e dizer, sou crente, mas é isso mesmo. Todo o material, tudo que existe vai ficar para trás. Até quando a gente fala do terceiro céu, eu disse isso numa outra live aí, falando sobre a criação. Se você buscar no YouTube, você vai encontrar. O terceiro céu, ele é algo que está além do segundo. E o segundo céu, ele é o céu cósmico.
O primeiro é o céu atmosférico, esse que nós vemos aqui, que os astronautas dizem que a Terra é redonda e etc. E tem uma atmosfera em volta da Terra que a protege dos raios ultravioleta e assim por diante. E o terceiro céu, o segundo céu, seria esse céu cósmico. Tudo que você ouviu falar de galáxias, de planetas, tudo isso está dentro do segundo céu. E o terceiro céu está além disso aí. Ivonilda Alves, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, neste sentido, o homem é responsável por tudo que faz aqui e ele haverá de ir para o terceiro céu junto com Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui vai ficar para trás. Às vezes a pessoa fica preocupada só com o que é material, mas o material vai ficar para trás. Minha irmã Rosiveras, bom te ver, Deus te abençoe. Feliz Natal, feliz festas para ti e para teu esposo. Então, no 4.3.2 nós temos o uso incorreto do livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Só que a prova do mau uso do livre-arbítrio está lá em Ezequiel 28:15, que já fiz algumas referências hoje, e está em Isaías 14:13. Inclusive, o que está escrito em Ezequiel, por Ezequiel e por Isaías, refere-se àquele período do Gênesis 1 e 2, que é o período da terra caótica, que eles viviam lá no Gênesis 1 e 1, na terra original, e por causa da queda deles a terra ficou caótica. Veja aí no que nós já falamos sobre os anjos, ou até mesmo no que nós falamos sobre a criação. E o livre-arbítrio, que pode ser usado exclusivamente ou livremente pelos anjos e pelos homens, como prova disso mostrou a queda de Lúcifer, mostrou o afastamento dos homens do Jardim do Éden, a expulsão, melhor dizendo, dos homens do Jardim do Éden e esse distanciamento dos homens da presença de Deus. É uma escolha. Quer se aproximar de Deus, ele é aquela fonte que está lá disponível, mas não quer, tranquilo, é uma escolha sua. E no 4.3.5 nós temos a condenação eterna dos anjos rebeldes. Foram banidos da morada de Deus, destinados logo ao fogo, ao lago de fogo e enxofre, conforme Mateus 25:41 e Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9. Então, o livre-arbítrio ele traz consequências. Tudo na vida é assim. Se alguém decide trabalhar, logo vai ter com que pagar suas contas. Se alguém decide ser vadio, logo vai passar necessidade. Se alguém decide servir a Deus, vai morar no céu. Se alguém decide não servir a Deus, infelizmente não mora no céu. Infelizmente. Vamos à frente. Vamos para o ponto 4.3.6. 4.3.6. A justificação eterna. Eu acho que houve um erro aqui. Houve um erro aqui. Espera um pouquinho. Ah, tá aqui. 4.4. A divina permissão do pecado. Mesmo que Deus não seja responsável pelo mal presente na natureza de suas criaturas, permitiu que sua manifestação se configurasse em um aberto pecado de rebelião. Tem um negócio aqui que é interessante. A Bíblia vai falar de uma batalha que haverá no final do milênio, chamado de Guerra de Gog e Magog. O ponto principal desta guerra de Gog e Magog é justamente mostrar que o mal está no coração do homem. Porque a guerra de Gog e Magog ela será no momento em que, durante 1000 anos, Deus fará com que a terra tenha tudo aquilo que ela precisa. Tudo que é de bom a terra vai ter. Não haverá guerra, não haverá fome, não haverá doenças. A terra será produtiva, haverá muita riqueza. A criança vai botar a mão na cova do basilisco, o urso vai pastar junto com o boi. É uma coisa extraordinária. A criança vai dominar um animal feroz e assim por diante. Quem morrer jovem vai morrer com 100 anos. Só que mesmo assim, no final desse período, haverá uma batalha contra Deus, porque Deus não presta. Os homens vão dizer que Deus não presta. Logo, é para provar que o mal está no coração do homem. Então, Deus permite
para que o homem escolha. Alguém poderia dizer, mas Deus não deveria então afastar o mal? Não deveria não. O homem está aí para escolher. Isso até para nós vermos o quanto é bom servir a Deus. A Bíblia vai dizer em Salmos que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Às vezes acontece algo ali num dado momento, você julga ele por aquele momento, mas dê calma, tenha calma. Espere que o tempo vai passar. Aí quando o tempo passa, se percebe que aquela ação estava correta, que aquela pessoa estava correta. Então os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Porque quem anda fazendo correto, tudo que vem pela frente só pode dar correto. É igual a matemática, não tem como dar errado. A prova, a questão dos 9 fora é pura e verdadeira, é objetiva. Não tem como a pessoa entrar por um caminho e ser encontrada em outro. E, infelizmente, ele pode até lá na frente fazer a volta. É o que a Bíblia fala de conversão, converter. Quem está dirigindo sabe, converta à direita, converta à esquerda. Otávio Rodrigues Medeiros, seja muito bem-vindo também à nossa live. Estamos falando aqui sobre o homem, a antropologia bíblica e o pecado, a martiologia. Então, neste sentido aqui, Deus deu ao homem a opção. Deus permitiu. O homem é quem decide entrar ou não. Eu recordo que uma vez que meu filho era criança e começou a brincar com uma vela. Alguém disse, tira lá que ele vai se queimar. Eu disse, deixa ele queimar. Aí ele queimou. Quando ele queimou, correu para cá chorando com o dedinho. Aí eu fui lá, cuidei, etc. Eu disse, você viu, papai, que dói? Depois disso, meu filho cozinhou. Eu estava em casa, eu não sou muito dado à cozinha. Só que quando meu filho chegava ali com uma comida, com um miojo, com uma coisa, com um ovo frito. Por quê? Porque ele aprendeu a mexer com fogo. De repente, se ele não tivesse aprendido aquilo ali, teria algumas consequências danosas no futuro. Deus faz do mesmo jeito com o homem. Deixa ele experimentar, que é para ele saber. Então é uma consequência do próprio homem, né? No item 4.4.1, nós temos a queda e o livre-arbítrio, que nós já estamos falando já há alguns momentos. Deus sabia dos propósitos de Lúcifer, lógico. Ele é onisciente. E também ele é presciente, que onisciente é saber de tudo no mesmo momento. Mas quando você sabe lá atrás do que vai acontecer na frente, é presciência. Deus tanto é onisciente como presciente. Deus optou por criar seres moralmente livres. Os anjos são seres livres, seres morais com livre-arbítrio, só os homens e os anjos. Deus respeitou a decisão das suas criaturas. Hoje te dou 2 caminhos. Nós temos lá essa frase de Josué quando entraram na Terra Prometida. Vocês têm o bem e o mal. Se vocês escolherem seguir o mal, é por ali. Se escolherem seguir o bem, é por aqui. E vou tomar ainda 2 montes aqui como testemunho. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o que disse Josué. Então o homem tem o direito. É preciso respeitar esse direito. A gente às vezes sofre pelas decisões, aí nós gostaríamos que fosse diferente e tal. Mas não, o homem tem o direito. É um direito do homem. O homem pode, quando eu digo homem, estou generalizando, homem, mulher, etc. Pode sim. As crianças não. As crianças, os pais são quem mandam nelas, viu? Mas os adultos têm esse direito sim. E esse direito traz uma responsabilidade, então é daí de onde vem as consequências do pecado. O homem tem o direito de pecar, mas não pode passar a consequência do pecado para outro. Aí entra aquele fator da maldição hereditária. Tem gente que diz que alguém tem um pecado de ancestrais lá atrás. Tem gente que entra por esse prisma aí e ele tem que se colocar como oferecedor de sacrifícios seu, territorial, regional, gerencial e geracional e aí por diante. Não. A alma que pecar, esta morrerá. Se fosse assim, eu gostaria de ver a minha cidade toda salva. Deus, eu te peço perdão por toda esta cidade. Não estou vivendo no conceito do Antigo Testamento que era dessa forma. Lá tinha, inclusive, o sacrifício expiatório. Se alguém não sabe o que é, existia os sacrifícios para perdão do pecado, a pessoa levava um boi, um bezerro, um carneiro, poderia levar uma pombinha, poderia levar até uma oferta de manjares. Todo mundo, ninguém deveria comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Mas poderia ser que alguém, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança entre o povo de Israel, alguém cobrisse o seu pecado. Aí
O sacerdote, num determinado dia, pegava 2 bodes, sobre um confessava os pecados do povo e soltava no deserto. E o outro era utilizado como bode expiatório. Ele era morto para o perdão do pecado de alguém que por acaso não tivesse pedido perdão. Isso é a antiga aliança. Quem fez esta expiação pelos nossos pecados, está lá na carta aos Hebreus, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é superior ao Cordeiro. Leia a carta aos Hebreus que você vai perceber isso. Logo hoje, eu não levo a carga do meu filho. Eu não levo a carga da minha mulher. Eu não levo. Ninguém leva a minha carga. Sou eu que tenho que levar as minhas cargas mesmo. Então essa questão de eu vou pedir perdão territorial, gerencial, tá bom? Tá registrado aí. Seguindo, a queda e a responsabilidade moral. Deus, sendo o juiz de toda a terra, julgará sempre todos os atos de suas criaturas para que haja ordem e justiça no universo. A Bíblia diz que o homem morre. Oi, Késia Mainunes, tudo bem? Seja bem-vinda. O homem morre e as suas obras o seguem. É isso aí. Vamos aqui. A liberdade de Satanás e o propósito divino. Só um instantinho que eu estou verificando o conteúdo aqui, que eu acho que houve uma confusão aqui, tá? Certo. E por que então que os homens sofrem as tentações do diabo que Deus não proíbe? Não, porque o homem tem o direito ao livre-arbítrio. Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Inclusive alguém disse que ele está no inferno. Satanás nunca foi no inferno. Ele tem até medo de ir lá, que ele sabe que depois que entra lá não vai sair mais. Satanás está nos ares. Então ele está solto e pode nos tentar. A tentação, ela faz parte do processo de salvação. Claudio, a tentação faz parte do processo de salvação? Sim. Quando o homem tentado não cede, ele vai ser salvo. Por isso que nós temos que tomar cuidado. O próprio Jesus foi tentado e não cedeu. E assim por diante. Mas é nesse sentido, porque o pecado existe e é uma escolha nossa, é um livre-arbítrio nosso. Certo? Os desdobramentos do pecado e a soberania de Deus. O pecado, ele está na seguinte ordem. Acabei de dizer que o diabo está solto e ele tenta. Então existe a tentação, a opressão, a possessão, a ganância e vem as coisas que mais atrapalham, que é o dinheiro, o poder, etc. Deus, ainda assim, disponibiliza a sua graça, faz chover sobre justos e injustos e envia o sol e o alimento para todos. É como se Deus renovasse cada dia a sua bondade. O homem anda pecando, e Deus cada dia, sendo longânimo, dá ao homem as mesmas possibilidades. Tem água para quem anda pecando, tem água para quem não peca. Tem sol para quem anda pecando, tem sol para quem não peca. Isso porque um dia haverá uma prestação de contas. Alguém outro dia discutia comigo que aqueles que morrem sem Cristo já estão julgados. Eu digo, não estão julgados. Eles serão julgados lá em Apocalipse capítulo 20, que é o juízo final, o juízo do trono branco. Todavia eles estão separados daqueles que morreram com Cristo. Eles já estão sim numa prisão preventiva. Existe aquela prisão preventiva antes do julgamento, quando depois do julgamento a pessoa vai cumprir a pena definitivamente. Já é uma prisão, pode até ser no mesmo local, mas não está julgado. Isso aí é bom que fique bem claro. E Deus, ele vai dando essas oportunidades para que depois lá na frente Deus diga, olha, eu te dei a chance igualzinho eu dei ao outro. Deus mantém e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, mesmo o homem vivendo nesta circunstância. No item 4.5, ainda tratando da martiologia, que é o pecado, nós temos a origem do pecado no homem. A lei da consciência. Adão e Eva eram livres, tinham livre-arbítrio. Lá no jardim, Deus botou o homem para se alimentar de tudo que tem no jardim. O homem só passou a lavrar a terra com o suor do seu rosto depois do pecado. Isso é interessante que fique nítido. Antes o homem comia, o homem entrava no jardim e cuidava do jeito que Deus determinou. Cuidava de animal, cuidava de outra coisa. Deus determinou, não tinha erva daninha no jardim, não tinha espinho, não tinha nada disso. Aí Deus disse, você vai comer de tudo, só não daquela árvore que está no meio do jardim. Lá no meio do jardim tinha 2 árvores.
A árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então você só não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que intrinsecamente, ou de tabela, eu entendo que ele poderia comer da árvore da vida. Tanto que depois ele foi proibido. O Senhor disse, não é bom que o homem, vivendo em pecado, coma da árvore da vida e viva eternamente em pecado. Então vamos afastar ele da árvore da vida. A árvore da vida, que voltará lá em Apocalipse, quando nós entrarmos pós-arrebatamento na cidade santa. Naquela cidade celeste, lá tem a árvore da vida, lá tem o rio da vida e assim por diante. Então, Adão e Eva eram livres, só não era para comer daquela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, infelizmente, veio a queda, e com a queda veio também julgamento e consequências, pois Deus disse, do dia em que dela comer, certamente morrerás. Eu até imagino a cena de Eva chegando para Adão e dizendo, Adão, eu comi, e não morri, Adão. Aí Adão, verdade, quer dizer, se é verdade de Eva, é mentira de Deus. Olha que coisa. Aí Adão comeu também. E ambos morreram, tanto que hoje a gente fala de Adão e Eva como registro histórico. E viveu Adão 900 e não sei quantos anos, e morreu farto de dias e teve filhos e filhas. Mas morreu. O Matusalém também morreu. Então, isso é interessante. O pecado, então, alcançou uma universalidade na vida do homem. O pecado trouxe nudez, pois o homem percebeu que estava nu e nunca tinha percebido isso. Trouxe culpa, pois o homem se escondeu. Trouxe medo do que Deus poderia fazer com o homem. Olha que coisa interessante. Trouxe a queda moral e espiritual, porque o homem agora entrou numa depravação que um homem, por pisar no pé do outro, agora já deveria ser morto. Espiritualmente afastou-se de Deus e, consequentemente, não trouxe só a morte espiritual, trouxe a morte física. Que primeiro foi a morte espiritual que separou o homem de Deus e depois a morte física. E aí agora trouxe a segunda morte, que é o afastamento definitivo de Deus. Foi a depravação da natureza humana, né? Falta de justiça original, de afeições santas para com Deus e também corrupção da natureza moral do homem e sua tendência para o mal. O homem hoje, você vê uma criança, a criança pequena, ela não sabe de nada ainda, mas se brincar, ela empurra o dedo no olho do outro. É inocente, mas é tendente ao mal. Ela quebra, ela morde, ela é egoísta, é a tendência para o mal, infelizmente. O intelecto, a vontade, o coração e o sentimento foram todos infectados. Tanto é que antigamente o homem construiu uma torre de Babel, e hoje? O homem, para construir uma coisinha desse tamanho, é a maior dificuldade. O homem parece que está mais inteligente hoje, mas não está não. E o quinto e último capítulo para nós encerrarmos é o pecado e suas consequências, né? A doutrina do pecado. Pecado é errar o alvo. É como se alguém vai dar um tiro de flecha e errou o alvo. Isso é o que significa pecado. É uma tortuosidade, é uma perversidade. Esse é a sintaxe, a etimologia da palavra pecado. É o contrário de retidão. O caminho reto é o caminho de quem não está em pecado. O caminho de quem está em pecado é o caminho tortuoso, né? É o caminho cheio de problemas. A pessoa, você já observou que aquela pessoa que está com algo que ele não quer que os outros descubram, ele não encara nos olhos? Ô, Jaciel, meu músico preferido. Que dia que nós vamos tocar, rapaz? Jaciel é uma bênção. Aquela pessoa que tem um problema, ela não te olha nos olhos, ela desvia o olhar, etc. Ela está mentindo. Isso aqui é o pecado. E o mal está intrinsecamente ligado ao pecado. O mal não é o pecado, já trabalhamos sobre isso. Mas o que é mal? Exprime o pensamento de violência ou infração, descrevendo o homem que infringe ou viola a lei de Deus. É o que está dentro do homem. Aí, quando este mal germina, ele faz nascer o pecado. Tiago escreve sobre isso quando ele diz que é engodado pelos ouvidos, ou seja, engravida, emprenha, como diriam por aí os agropecuaristas, emprenha pelos ouvidos. Aí enche o coração, abre a boca, fala para mostrar que já está gerando dentro, daqui a pouco vai lá e realiza. No direito nós vamos tratar isso como o iter criminis,
Pensa, maquina, projeta, arquiteta, vai lá e consuma. É o intercrimes, é o caminho do crime, então é o caminho do pecado. É o único aborto que a Bíblia autoriza, é o aborto do pecado. Gerou ou concebeu, aborte, para que não nasça o pecado. E essa fase de gestação é o mal, é o coração mal desejando até que consuma o pecado. Teorias da imputação do pecado, vamos lá. Teoria pelagiana. Pelágio, um monge inglês de 350 d.C., século IV, afirmava que o pecado de Adão afetou apenas ele e não foi transmitido à sua posteridade. Pelágio não cria na transmissão hereditária do pecado. O pecado é uma decisão deliberada e consciente. Não é, né? Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado ele é uma consequência, mas tudo bem. Primeiro argumento, daqui a pouco chega o último argumento que nós vamos trabalhar sobre ele. Teoria arminiana, que é uma teoria que, inclusive, nós defendemos muito. Existe a predestinação, o livre-arbítrio, Calvino. Existe a teoria calvinista e a teoria arminiana. Vamos ver o que diz o Jacó Armínio. Jacó Armínio, nascido em 1560 e viveu até 1609, ensinava que o homem está doente e, como resultado da transgressão de Adão, estão destituídos da retidão original e, sem a ajuda divina, são totalmente incapazes de obtê-la. Está escrito assim, porque todos pecaram. Mas como que todos pecaram, que alguém acabou de nascer? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesta circunstância, Armínio tem razão. Vamos ver o que diz a teoria agostiniana. Santo Agostinho, bispo de Hipona. De acordo com essa teoria, Deus, em virtude da unidade orgânica da raça de Adão, imputa o pecado dele, Adão, imediatamente a toda a sua posteridade. Não, o pecado de Adão não é imputado à posteridade. Mas o conceito de pecado ou o pecado, o restante da posteridade traz consigo. Mas não o pecado cometido por Adão. O Adão cometeu um pecado e nós cometemos uma série de outros. Ou seja, nós estamos o tempo todo errando o alvo. A natureza pecaminosa está em nós. E as consequências do pecado? O castigo pelo pecado. Consequência, castigo é consequência. Castigo é aquela dor ou perda que é, diligentemente, infligida pelo legislador em vindicação à justiça, que foi ultrajada por violações da lei. Quanta palavra bonita! Em outras palavras, existe a pena, existe o julgamento, pecou, foi julgado, recebeu a pena. Ponto final. Então, não existe a questão do homem pecar e ficar impune. O pecado haverá um julgamento diante de Deus. E nessa circunstância, eu vou usar aqui uma expressão de Augustus Nicodemos, meu respeito ao reverendo Augusto Nicodemos. Ele um dia falando sobre o arrebatamento da igreja, ele disse, eu creio que o arrebatamento da igreja ocorrerá durante a grande tribulação. Ele é tribulacionista, é mid-tribulacionista, né? Mid-tribulacionista. Agora, se o arrebatamento for antes, eu estou no lucro. Concordo com ele plenamente. Eu sou pré-tribulacionista. Mas na linha dele, se o arrebatamento for antes, ele está no lucro, tá certo? Então, nessa circunstância aqui, peça perdão pelos teus pecados todos os dias. Se por acaso isso não der muito efeito, mas você está no lucro, vai que dê efeito. E eu te digo, meu amigo, dá efeito. Todo aquele que pede perdão dos pecados, reconhecendo que errou, colocando sobre si a culpa, reconhecendo o sacrifício de Cristo, vai ser perdoado. Então você já está no lucro. Você pede perdão, confessando os seus pecados, reconhecendo o sacrifício do sangue de Cristo, você vai ser perdoado, porque tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus nos será concedido. Vamos andar rápido, que alguém está construindo aqui próximo e tem uma furadeira já fazendo um barulho por aí. O caráter do castigado.
aquele que é castigado morre e logo é separado de Deus. Esta separação é chamada de morte física e também de morte espiritual. Vamos lá, o que é a morte física? A morte física é a separação entre a alma e o corpo. Todos os descendentes de Adão, por causa da culpa do pecado de Adão, Adão pecou e teve uma consequência que veio para todo mundo. Ficaram condenados à morte física. Gênesis 3,19. Não cometemos o pecado de Adão, mas as consequências, infelizmente, vieram também. Aí, além da morte física, conforme falamos, tem a morte espiritual. Separação entre a alma e Deus. Separação entre o espírito e o corpo. E agora separação entre aquele que morreu e Deus. Porque depois que morre, todos se encontrarão com Deus. Todos. Agora imagine se encontrar com Deus e dar um desvio de rota assim e não entrar no céu. A morte espiritual foi a perda da comunhão entre Adão, Eva e o Senhor, no Jardim do Éden. O pecado cortou a comunhão entre eles, visto que, como Deus é um ser de natureza santa, abomina o pecado. Ponto final. Certo? Deus é verdadeiro, abomina mentira e assim por diante. Aí o homem, sendo separado de Deus, a consequência não tem meio termo, não tem purgatório, não tem purgatório. Essa questão do purgatório, Martinho Lutero já escreveu lá em 1517 as 95 teses. Né? Criaram o purgatório e aquela coisa toda, Martinho Lutero escreveu 95 teses. E aqui a morte eterna, que é a separação entre a alma e Deus. A pior experiência que um mortal pode ter é a de entrar na eternidade perdido. Essa é a considerada morte eterna. Todo homem, por causa do pecado, está condenado a passar toda a eternidade longe de Deus. Então veja que nós falamos do homem, que foi Deus que criou, mas também estamos falando do pecado, que afasta o homem do Deus que o criou. E é tudo uma questão de volição, de vontade. Se você deixar o mal, que existe naturalmente no homem, exercer influência sobre a sua vida, infelizmente haverá uma separação de Deus. E assim, nós encerramos mais esta live que ficou muito longa, quase 2 horas já. Deus abençoe você que nos acompanhou até agora. Assista essa live completa. Compartilhe, indique para alguns amigos e nós ainda faremos outra, falaremos sobre a doutrina da salvação. Se nós falamos do pecado, logo também falaremos da salvação. Deus te abençoe, não sei se farei ainda hoje, se farei amanhã, se farei por esses dias, se não, Feliz Natal a todos vocês, boas festas, mas fique ligado, viu? Principalmente no YouTube, essa live vai lá para o YouTube. Um abraço a todos, Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo.